Agora chegou a hora de você se inspirar no quadro Ressoar Gente de hoje, um quadro que eu amo e que vai te apresentar a história de uma mulher que enfrentou desafios e preconceitos na vida e hoje ajuda outras mulheres a alcançarem seus objetivos. Com vocês, Ana Fontes, especialista em empreendedorismo feminino e fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Olha só que legal! Eu sou Ana Fontes, hoje eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede que apoia mulheres que têm micro e pequenos negócios no Brasil. Eu sou de uma família, sou nordestina, de uma cidade que se chama Igreja Nova, em Alagoas. Eu costumo brincar que a cidade deve ter 10 habitantes e 11 são da minha família. É uma cidade muito pequena, um povoado bem pequenininho. Meus pais migraram para São Paulo em 1970, quando teve uma seca muito grande lá em Alagoas. Na época, 2 irmãos meus já tinham falecido lá no Nordeste mesmo, por conta de questões da seca. E aí nós mudamos para Diadema em 1970, eu tinha 4 anos. Meu irmão, eu vim com 4 anos, meu irmão um pouco mais novo que eu veio com 3 e o mais novo ainda tinha 6 meses. A gente cresceu com muita dificuldade, como qualquer família de nordestinos que veio para São Paulo, tentar a vida, tentar construir uma história melhor. E a gente construiu uma vida, construiu uma história. Eu comecei a estudar, queria muito fazer faculdade, mas a gente não tinha condição na época, não tinha nenhum programa como existe hoje, né, de ProUni, FIES. E aí eu passei na faculdade, que era na época uma faculdade bem simples, não tinha dinheiro para pagar a matrícula, então uma vizinha da minha mãe ajudou, dando o dinheiro para pagar a matrícula da faculdade. E na época eu trabalhava e juntava 2 meses de salário para pagar uma mensalidade. Então eu terminei a faculdade, os 4 anos, fiquei devendo 1 ano e fui pagando depois, à medida que a minha vida de trabalho se desenvolveu. Construí uma carreira no mundo corporativo, né? Trabalhei em várias empresas. O maior tempo que eu trabalhei foi numa grande companhia automobilística aqui no Brasil. Construí uma carreira de 17 anos lá, com muita dificuldade, porque na época, hoje ainda é um pouco assim, o que era valorizado num profissional era você ter estudado em escola boa, né, de escola de colégio, e eu tinha estudado em escola pública a minha vida inteira. Você tinha que falar inglês fluente e você tinha que ter uma boa faculdade de primeira linha. Eu não tinha nenhuma das 3 coisas. Aí eu tive que me virar mesmo, construir uma história diferente. Eu não podia mudar a questão da escola, né, do colégio, então eu resolvi, na época eu juntava tudo quanto é dinheiro que era possível, e aí eu fiz uma pós-graduação numa faculdade que tinha um nome melhor, e também um período eu acabei juntando dinheiro, tudo que era possível, e fui durante 3 meses ficar fora do Brasil, já adulta, já casada, ainda não tinha filhos, mas para poder tentar tirar da frente os empecilhos que me colocavam, né? Que você não estudou em escola de primeira linha, você não tem uma boa faculdade, então para você crescer aqui dentro da empresa você vai ter dificuldade. Durante 4 anos eu fui a única mulher executiva nessa estrutura que eu trabalhei, nessa multinacional. Passei todos os perrengues que você pode imaginar. Tem inúmeros exemplos. Desde quando eu fui promovida, eu era a única executiva que almoçava com os funcionários, porque os outros executivos homens almoçavam entre eles e não me chamavam. Então, eu não tinha com quem almoçar, então eu almoçava com os meus funcionários. Desde um outro caso também que eu tive, que eu estava concorrendo a uma promoção, e assim, o diretor da área olhou meu currículo junto com o gerente de RH, junto comigo, e falou: nossa, seu currículo é perfeito, o seu desempenho é ótimo aqui na empresa. E olhou para a minha ficha, e olhou para mim e falou assim: pena que você é mulher.
E aí eu não sabia que tipo de reação que eu tinha que ter na época, né? Eu virei para ele, mas o que você precisa que uma mulher não pode fazer? Aí ele falou, eu quero alguém que bata na mesa, que grite e que trate os funcionários para a gente ter resultado. Aí eu falei, mas eu não posso tratar bem os funcionários, ter respeito e conseguir o mesmo resultado. Não funcionaria? Aí ele falou, não. E aí eu não fui promovida nessa ocasião, fiquei muito brava, muito chateada, mas eu acho que o tempo, as coisas... Na época não tinha ninguém falando, você tem que buscar seus direitos, nada disso. E aí eu fui buscando outras oportunidades. Aí surgiu uma outra oportunidade um tempo depois, eu fui promovida. E assim, é muito recente, eu saí dessa corporação faz 10 anos. E um pouco antes de eu sair, eu tive também um outro episódio, porque eu entrei nessa corporação depois de um processo seletivo de 2 meses e meio. E aí eu entrei em agosto de 2008. E aí eu fiquei feliz, eu falei, vamos tentar, né? Uma instituição que parece ser mais tranquila, tudo. E aí eu estava na fila de adoção da minha segunda filha. E aí eu estava 2 anos e meio esperando, e aí em outubro chegou a notícia de que chegou a nossa vez na fila de adoção e que a nossa filha tinha chegado. E eu lembro que isso eu nunca vou esquecer esse processo, porque foi numa quarta-feira, e no dia seguinte eu avisei meu diretor lá. Eu falei, olha, chegou minha vez na fila de adoção, aconteceu isso, isso e isso, e todo mundo ficou feliz na empresa. Todo mundo falou, vamos fazer um chá de bebê, todo mundo feliz de manhã. À tarde, o ânimo das pessoas mudou, todo mundo ficou diferente, ficou todo mundo frio comigo e eu não entendia. Aí uma mulher lá da corporação veio conversar comigo, ela falou assim, olha, deixa eu te contar. Eles ficaram bravos porque eles descobriram que a sua filha tem 10 meses e que você vai ter que tirar a licença maternidade. Eu falei, mas na entrevista eu avisei, né, que eu estava num processo de adoção e eu não sabia que idade viria a criança, né? Você não tem como saber, não é uma mágica. Aí eu pedi para eles, eu falei, olha, eu vou tirar realmente a licença maternidade e quando eu voltar, a gente acaba com a nossa relação. E foi assim que aconteceu e a partir daí eu comecei a olhar o empreendedorismo como sendo um caminho que fosse possível para a minha história. E abri meu primeiro negócio no finalzinho de 2008. Aí eu, em 2008, resolvi empreender, abri meu primeiro negócio, que na época a internet estava super em alta. Eu abri uma plataforma de recomendações na internet que se chama ainda Elogia Aqui. Eu abri com 2 outros sócios, que também estavam querendo buscar outras coisas, outros universos, e cometemos todos os erros possíveis e imagináveis que qualquer empreendedor que começa um negócio, comete. Buscamos o escritório, priorizamos primeiro as coisas que não faziam sentido, né, que não eram prioridade, que eram mais relacionadas à aparência. E durante o processo desse primeiro negócio, que a gente foi errando muito e construindo muita coisa, eu fui selecionada para um projeto que capacitava mulheres que não tinham condição financeira para fazer gestão do negócio. Era um programa que existia, ainda existiu até o final do ano passado, que chamava-se 10 mil mulheres. Durante esse programa, eu percebi o quanto que eu estava fazendo de coisas que não faziam sentido para o negócio e foi a partir daí que eu percebi o quanto que as mulheres, como eu, estavam empreendendo. E a primeira motivação que eu tive durante esse programa foi no primeiro dia de aula, que eles me disseram durante o programa, o coordenador do curso falou para as alunas que 35 tinham sido selecionadas, que estavam ali na classe, e que nós deveríamos nos sentir privilegiadas porque 1000 mulheres tinham se inscrito para o curso. E aí, ao invés de me sentir feliz, eu fiquei brava, porque eu falei assim, poxa, e as 970, o que vai acontecer com elas? E aí eu tive a iniciativa, foi daí que surgiu a Rede Mulher Empreendedora. Eu tive a iniciativa de criei esse nome ali do nada, escrevi num papel, Rede Mulher Empreendedora, e comecei a falar do que eu aprendia no curso para outras mulheres que não tinham passado. E aí eu percebi que além dessas 1000 que não tinham passado, tinham milhares de mulheres no Brasil inteiro que estavam na mesma situação, empreendendo, mas não tinham nenhuma instituição para ajudá-las, não tinham ninguém para ajudá-las. E aí eu comecei a escrever, em 6 meses tinham 50 mil mulheres me acompanhando no blog, na época a Rede Mulher Empreendedora era um blog, aí em 12 meses tinham 100 mil, e aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu tinha paralelo, o Elogia Aqui ainda existia, eu tinha também aberto um espaço de coworking, que era o Nateia, era um escritório compartilhado, e aí em um determinado momento, depois de 12 meses, eu percebi que o Elogia Aqui eu não cuidava,
o Na Teia também eu não cuidava e que eu vivia basicamente pela Rede Mulher Empreendedora. Porque eu passava horas à noite dando dicas, escrevendo, fazendo resumo para ajudar essas mulheres. A Rede Mulher Empreendedora hoje, em termos profissionais, é tudo, né? Ela é uma rede que apoia mulheres que têm micro e pequenos negócios no Brasil, que vivem a mesma realidade que eu, e ela é uma instituição que apoia essas mulheres a se desenvolverem. A gente descobriu de verdade qual era o nosso propósito e por que a rede existia. Porque a gente recebeu uma mensagem de uma mulher, que era de Minas Gerais, agradecendo pra gente todo o apoio que a gente estava dando como Rede Mulher Empreendedora. E por conta desse apoio todo, ela tinha se separado do marido. Num primeiro momento, a gente achou que isso era uma coisa ruim. Eu fiquei muito preocupada de um dia para outro e falei, nossa, nós estamos causando divórcios, né? Isso é um problema. No dia seguinte, eu liguei para essa mulher e ela falou, não, eu vivia numa situação de violência, meu marido era uma pessoa muito ruim, eu tenho 2 filhos e por conta da ajuda de vocês no pequeno negócio, eu consigo retirar do negócio R$ 1.500 por mês e eu consigo manter a minha casa e os meus 2 filhos. Então isso tem representatividade. A gente entendeu que o nosso papel é garantir a independência financeira dessas mulheres. Eu sou uma pessoa otimista, né, por natureza. Eu acho que todo empreendedor ele é otimista por natureza, senão não dá para ser diferente. Eu acho que a gente tem que olhar para o futuro como sendo uma coisa boa que a gente vai construir. Não é um otimismo bobo, não é aquele otimismo que você espera as coisas, é um otimismo de ação. Eu acho que a gente tem um caminhão de oportunidades no Brasil, a gente vive num país de oportunidades, parece redundante, parece piegas falar isso, mas é a vida real. A gente tem muita coisa acontecendo à nossa volta e para nós mulheres, eu acho que a gente é mais de 50% da população do Brasil, do planeta, a gente tem direito a ter mesmos direitos, eu acho que a gente tem que se respeitar e a gente tem um papel absolutamente fundamental na sociedade, que além de ter o papel de coordenação e de cuidado familiar, a gente tem um papel com a gente primeiro. Acho que isso é absolutamente fundamental, a gente se respeitar e conseguir fazer com que a gente desenvolva o nosso papel na sociedade, que é tão importante. É muito bacana ouvir de Ana Fontes que todas as mulheres são capazes, sim, de chegar onde querem e enfrentar as dificuldades da vida com muito otimismo. Obrigada por dividir a sua história com a gente, Ana, e eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres que assistem ao Ressoar.